ética e moral. Um assunto que todo mundo sabe sobre ele, mas que é difícil às vezes de descrever ou de diferenciar o que é ético e o que é moral. São palavras que estão na boca do povo, né? A gente fala isso aí no dia a dia, mas será que a gente entende do que a gente está falando? Então, de onde que vem a ética, né? A ética é uma moda ou é uma atitude? A gente costuma às vezes dizer para as pessoas, fulano não tem ética, o comportamento do fulano foi antiético, e às vezes a gente está falando de outras coisas que não são necessariamente ética, mas a gente usa a ética em diversas situações. Nas nossas relações, nós temos problemas. Devo ou não devo falar a verdade? A verdade deve ser dita a qualquer custo? Tem que ser verdadeiro ou não? Se é bom para mim, eu falo a verdade. Se não é bom para mim, eu não falo a verdade. Então, quando é que a gente deve ou não deve? Me respondam aí, rapidamente. Acho que eu vou fazer uma enquete. Quem que pensa que deve ser feito dizer a verdade a toda hora e a todo momento? Eu vou fazer a enquete, vocês respondem sim, se vocês acham que a gente fala a verdade em qualquer circunstância, e não, se você acha que não, nem sempre a gente deve dizer a verdade, tá? Então a resposta é sim ou não. Então, 1, 2, 3, respondam. Vamos lá. Os monitores podem responder também, tá? Vamos lá, gente. Pedro, Abadia, Ana Carolina, Isabela, Luana, Lidiane, Mirena. Pode responder, Ana Laura, Cristiane, Cláudia, Larissa, Patrícia. Não responderam. Estou lembrando daqueles vídeos. Quando alguém, fulano, a pessoa está lá na piscina tomando uma birita, está deitado no sofá de perna para cima fazendo outra coisa. Aí a hora que chama, vem loucamente. Bom, das pessoas que responderam aqui, 12 das 25, nós temos aqui um resultado de 32%. Aqui embaixo vocês veem o resultado da enquete. Ó. A maioria, 8 pessoas, respondeu sim, e a outra 4 responderam que não. Quer dizer que a maioria dos que responderam, e provavelmente a maioria dos que estão assistindo, pensam que a gente deve dizer a verdade a toda hora, a qualquer momento, independentemente. Será? Vamos deixar isso para a gente ir discutindo até o final da aula, tá bom? Como são e como deveriam ser nossas atitudes perante as demais pessoas com as quais convivemos em nosso ambiente de trabalho? Qual que é o nosso nível de envolvimento? Cadê essa enquete? Não vai sair daqui agora, não. Em relação à preservação do meio ambiente. Será que a ética também envolve essas questões? E na nossa relação com as pessoas? Então, vocês, por exemplo, quem respondeu que sim para qualquer momento, você está indo para o seu trabalho e por um acaso você vê o marido da sua colega de papo com uma outra pessoa na rua. Você chega e conta? Você deve contar para a pessoa? Ou então alguém te conta que o marido da sua colega tem uma namorada. Como já aconteceu comigo. Uma amiga estava visitando o Tinder dela. Oi, Mirena. Tudo bem? Tudo. Desculpa te interromper, é que eu estava entrando, aí a senhora fez a pergunta, eu não sei qual foi a pergunta que a senhora fez, eu não consegui acompanhar. Aí a senhora puder só me repetir, só para eu me situar, por favor. A pergunta é, você acha que a verdade deve ser dita em qualquer situação, independentemente de qualquer coisa, ou não?
tem situações que a gente não precisa contar a verdade. O Pedro também perdeu. Obrigada. É porque eu nem respondi porque eu não tinha entendido, mas obrigada. Qual que é a sua opinião? Ah, eu sou a favor da verdade. A Larissa disse que já contou e perdeu a amizade. A Tainara disse que acha que depende. É, depende. Mas eu sou mais a favor da verdade. A gente Obrigada. não tem, claro, respostas prontas e certas para tudo. Mas, quando a gente tem essa regra, né? Eu devo dizer a verdade a qualquer custo, a gente está levando em consideração algum valor pessoal nosso que considera que, independente de qualquer coisa, a verdade deve ser dita. O grande problema é que a gente só está considerando, nesse momento, o que eu penso. Eu não estou considerando o que o outro pensa. Eu estou considerando apenas os meus valores, porque para os meus valores isso é o correto. E eu não estou levando em consideração os valores da outra pessoa, ou o que ela está sentindo, ou o que ela está pensando no momento. A gente vai discutindo isso mais durante a aula, porque isso é sempre um tema polêmico, tá? Boa noite, Luciene. Tem um outro exemplo aqui que é um fato real que aconteceu numa corrida lá na Espanha em 2012. Nessa corrida, o queniano Abel Mutai, medalha de ouro, nos 3.000 metros em obstáculos em Londres, estava a pouca distância da linha de chegada e, confuso com a sinalização, parou para posar para fotos, pensando que já havia cumprido a prova. Logo atrás vinha outro corredor, o espanhol Ivan Fernandes Anaya. Ele começou a gritar para que o queniano ficasse atento, mas este não entendia que não havia ainda cruzado a linha de chegada. O espanhol, então, o empurrou em direção à vitória. Ele foi justo. Eu já vi isso em outras situações, em outra corrida, que um outro atleta também fez a mesma coisa. Isso aconteceu o contrário com um brasileiro, né? Que nas Olimpíadas atrasadas, eu acho, ele estava vencendo a prova e aí alguém veio, puxou ele e não deixou ele completar e ele perdeu a medalha, mas depois ele recebeu uma medalha de honra, se eu não me engano. Então, esse corredor que poderia ter vencido, mas que agiu corretamente ao dar o mérito para quem era de direito, agiu conforme um valor dele, um valor que é moral, mas que também foi ético, porque ele respeitou a outra pessoa que estava perto. E respeitou que o outro, naquele momento, tinha mais direitos que ele. Mas em tempos que a gente vive, que são tempos em que levar vantagem é uma grande regra, que as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas, com os seus interesses, com o seu desempenho, com a sua satisfação, a ética passa a ser uma palavra muito usada, mas pouco praticada, certo? A gente precisa, né? A ética, ela é uma necessidade porque há o outro ser humano. Então, a atitude ética é uma atitude de amor pela humanidade. A gente já conversou em outros momentos falando sobre essa constituição humana, que é um processo que a gente não nasce humano, a gente se torna humano pelo processo de socialização, de educação e de introdução dentro da sociedade. Então, adquirir esses valores é um processo de construção, eles não vêm prontos. Nós não nascemos com isso dentro da gente. A gente precisa construir isso para que a sociedade sobreviva, porque senão a gente caminha para uma barbárie, como já existem práticas aí bem bárbaras, né, no mundo, na nossa realidade, quando a gente vê situações em que há um desrespeito total pela vida do outro, pelo direito do outro, pela possibilidade do outro ser prejudicado. Então, todas as nossas ações, elas refletem diretamente nas outras pessoas. O modo como a gente fala, o modo como a gente se comporta, o modo como a gente organiza as coisas vão prejudicar algumas pessoas, dependendo do modo como a gente age.
Então, na educação, no trabalho, na nossa vida, a ética está presente, está implicada. Vamos falar um pouco mais disso, né? A gente confunde muito moral com ética. A moral, ela não é uma ciência, ela é o objeto da ciência. Lembrando que a ética estuda os atos humanos, mas esses atos têm que ser conscientes, livres e voluntários. Então, pegando aqui, vocês viram, não sei se vocês já viram, mas quem não viu vai ver, porque na tarefa da semana tem uns videozinhos lá curtinhos para vocês assistirem que falam desses conceitos, para vocês discutirem esses conceitos. Tem 2 pessoas que já fizeram, que eu vi lá. A moral, ela é uma construção social que vem dos costumes, dos deveres da própria sociedade, que depende do contexto que a gente está inserido, da sociedade que a gente está falando, do lugar que a pessoa vive e da família que ela está inserida. Então, por exemplo, na religião muçulmana, na cultura muçulmana, usar o véu é um costume e a mulher que não usa o véu, ela é tratada, julgada e condenada, porque dentro dos valores daquela prática, isso é inadequado. Assim como para algumas religiões também aqui, que a gente tem com mais frequência no Brasil, por exemplo, uma religião evangélica mais tradicional, que pega, por exemplo, não cortar o cabelo. Isso é um costume que para aquele grupo é válido. É correto eu julgar esse comportamento? Eu dizer, nossa, mas que feiura? Ou corte o seu cabelo, que isso está errado? Não, não é correto. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o modo como o outro escolheu viver. Não é meu direito e eu não tenho nada com isso de fato. Tá? A gente não tem nada a ver com a vida do outro. A gente afeta o outro, mas a gente não tem o direito de intrometer na vida do outro. Então, a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens. Então, a moral está presente nas culturas, que vai sendo construída a partir de elementos históricos e sociais. Então, nós vamos ter aí um outro exemplo bem banal, bem bobo. Aqui no Brasil, a gente tem o costume de colocar biquínis pequenininhos, né? Tem gente que dá risada de quem vai na praia ou vai no clube, põe um biquíni grande e tal, debocha, porque é costume nosso isso. E não tem nada de imoral, não tem nada de inadequado, porque é uma prática comum para o Brasil. Se a gente vai para o exterior, na maioria dos outros países, vai para os Estados Unidos ou mesmo na Europa, aí a gente debocha do biquíni que eles usam lá, que é um biquíni grande, que tampa a bunda toda. Então, são biquínis bem diferentes dos nossos modelos. Por quê? Porque é costume deles. Faz parte da cultura deles e eles consideram que esse é o correto, que é o adequado. Então, a moral, se a gente olha com o olhar fora daquela cultura, daquele grupo social, a gente não consegue compreendê-la. E ela estará presente e será formada a partir dessas referências. Já a ética, ela não pode ser sustentada por valores sociais e culturais. A ética vai estudar esse comportamento moral, vai estudar o modo como as pessoas agem e por que elas agem desta forma, de forma consciente, livre e voluntária. Então, a moral parte da filosofia que trata dos costumes e dos deveres do homem, né? Uma ideia para cada situação. Então, nos Estados Unidos, na Europa, é considerado absolutamente normal, moral e ético que os filhos saiam da casa dos pais assim que eles têm maioridade e vão trabalhar e cuidar da própria vida. Assim como os pais, quando envelhecem, em geral, já buscam um lugar para morar, um asilo, uma instituição. Eles não esperam que os filhos cuidem deles na velhice. Isso não é nada chocante. Aqui no Brasil, na nossa cultura, na nossa realidade, isso não vale.
Nos outros países, nos países desenvolvidos, claro que tem uma estrutura social muito boa, que faz um processo de cuidado às pessoas idosas, que faz com que elas não precisem dos cuidados dos filhos também. No nosso país, considerando toda a pobreza, toda a desigualdade social que existe, muitos pais, ou a grande maioria das famílias, os pais não são independentes quando eles envelhecem, eles não têm os recursos para se sustentar, porque os gastos são muitos, e eles vão depender da família. E aí, aqui a gente julga as pessoas que não cuidam dos próprios pais. A gente acha errado, a gente vai lá e avalia as pessoas pelo comportamento delas. Isso é um julgamento moral, porque a gente não sabe a realidade das pessoas. Então, moralmente, a gente avalia as pessoas porque a gente acha que elas não estão agindo de acordo com os costumes corretos. E a ética, então, vai estudar por que a gente é assim, né? Estuda os deveres do homem para com Deus e para com a sociedade. Então, é a ciência da moral. A ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. E a moral vem do latim, mos ou mores, que significa costumes ou caráter. Vocês podem perguntar, tá? Então, a palavra ethos significa morada do ser, do homem. É contrário à natureza. Costumes, consagrado pela... aqui ficou faltando... Sumiu aqui, ó. Relativo à moral, tratado sobre a moral, que é a ética. Agora, veja bem, contrário à natureza. Quer dizer, a natureza, ela é selvagem, né? À toa que eu pus o macaco aqui. O macaco é um dos animais que mais se aproximam do homem. O macaco pode apresentar comportamento também ético se ele for ensinado. Mas provavelmente que não será ético, será um comportamento aprendido, reforçado, porque o macaco não pensa. A diferença entre o ser humano e os animais é que eles não têm capacidade de pensar, eles apenas respondem. Então, nós, quando agimos de forma impulsiva, de forma instintiva, nós estamos agindo conforme a natureza, porém, nem sempre a natureza está de acordo com as regras morais ou éticas. Na maioria das vezes, a natureza não está, tá? Só que os animais, eles têm comportamentos de proteção. Você não vai ver aí um leão destruindo a natureza, você não vai ver um macaco destruindo uma árvore, você não vai ver um elefante pondo fogo na floresta. Isso é comportamento humano. Por que o ser humano faz isso? Porque ele age conforme os seus próprios interesses e não conforme o respeito pela natureza ou pelo outro. Por que o animal não faz isso? Porque ele estaria prejudicando a fonte de alimento dele, é uma questão de sobrevivência. O homem, ele pensa de outras formas, porque ele tem outros interesses em jogo. Então, a ética vai investigar se um ato é justo ou não, se uma intenção é virtuosa ou não, e o significado da virtude, do que a gente está falando. E aí eu vou entrar numa questão que é super polêmica, mas que é impossível falar de ética sem a gente não falar sobre isso. Teve um caso recente aí, né, na mídia, sobre a história da menina de 11 anos grávida, por estupro do tio. E fizeram todo um movimento para tentar impedir que essa criança fosse submetida ao processo de aborto, direito dela, legal, por ter sido vítima de abuso e também por ser uma criança. Então, olha, a ética vai estudar se um ato é justo ou não, se uma intenção é virtuosa ou não, o significado de virtude. Então, muitos foram dizer, usar argumentos, porque era uma vida, porque ela estaria matando uma vida, etc. E a vida dessa criança? A menina. Eu estou fazendo um julgamento moral nesse momento. E um julgamento moral para alguma coisa que ainda, de fato, não existe. Mas existe aquela menina que sofreu diversas violências e continuou sofrendo violência quando não foi dada a ela
o direito de fazer um procedimento com segurança da forma mais rápida possível, né? Teve que passar por todo um transtorno. Quando a gente fala de ética, gente, não interessa os seus valores pessoais para a sua vida, o que você escolhe para você enquanto pessoa. É seu direito fazer suas escolhas. É ético eu respeitar o seu direito de fazer as suas escolhas. Mas não é ético você querer que as suas escolhas sejam as escolhas de todo mundo. Que as suas escolhas sejam as escolhas das outras pessoas porque você acha que esse que é o correto. Então, exige da gente uma reflexão profunda a respeito. Pensar sobre e não pensar com ideias preconcebidas a respeito das coisas. Então, a ética vai estudar os objetos morais como intenção do ato, consciência do ato, vontade de praticar o ato, consequências do ato. Por quê? A pessoa precisa estar. Eu só posso julgar, né? Então, vamos pensar aqui nessa criança, né? Ela teve a intenção de engravidar ou de ter relação sexual com o tio? Nunca. Uma criança não tem condição de julgar isso. Ela teve consciência do ato? Não. Vontade de praticar o ato? Não. Ela entendia as consequências do ato? Não. Então não posso julgá-la. É diferente da gente falar de situações em que as pessoas burlam regras. Depois vocês podem me ajudar aí dando exemplos também, tá? Comentar alguma coisa. Aí uma pessoa achou uma carteira de dinheiro. Agora estava uma notícia recente aí na televisão, né? De uma pessoa que achou um cofre, um catador de lixo, achou um cofre no lixo e conseguiu abrir, tinha não sei quantos R$ 1.000 lá. E aí eles noticiando como se fosse a coisa mais incrível do mundo que ele foi devolver. Então entendam essa notícia. Por que a gente tem que achar incrível que a pessoa devolva um dinheiro que não era dela? Nossa, muito obrigada, você foi muito legal, você achou meu celular e me devolveu. Ou, nossa, você foi muito legal porque você me devolveu o dinheiro que eu perdi. Não, gente, isso não tem nada de legal, isso é obrigação. Por quê? Não me pertence. Se não me pertence, é do outro, então eu tenho que devolver. Ah, professora, justamente. Neste mundo que nós vivemos, os valores, eles estão bastante perturbados. Por quê? Porque o interesse pessoal predomina sobre o interesse social. E isso é um perigo, porque é aquele perigo que eu falei para vocês da barbárie. A moral tem sua origem no termo latino mores, como eu já falei, né? Costumes ou conjunto de tradições e doutrina do bem. No processo histórico, o termo moral associou-se à ideia de conjunto de valores, costumes, regras aceitas por um determinado grupo social com caráter prescritivo. Prescritivo significa o quê? O que eu devo ou não devo fazer. Deixando de lado a concepção de reflexão sobre o certo e o errado. Então, a moral trabalha com essa definição muito clara, é o que eu devo ou não devo fazer, o certo e o errado, que todo mundo sabe qual é, porém, nem sempre a gente quer fazer. O Cortella tem um vídeo muito legal que ele fala assim, que a gente deve se fazer sempre as 3 perguntas. Eu quero, eu posso, eu devo? Então, eu quero X coisa. Comprar, desculpa, comprar um avião. Eu posso? Posso, mas não tenho dinheiro. Aí eu posso querer buscar esse dinheiro de alguma outra forma. Eu devo? É fácil quando é uma coisa material assim. Mas vamos pensar quando é uma questão mais pessoal. Meu cachorro está aqui tentando entrar na porta, tá, gente? Eu quero passar de ano, quero passar na disciplina. Não estou dando conta de fazer minhas tarefas. Posso pedir para alguém fazer para mim? Pode. Devo? Pergunto para vocês, devo?
Então, aí a gente sabe aonde está uma avaliação de qualquer coisa e uma avaliação ética da coisa. A moral vai me dizer de certo e de errado para todas as coisas que eu faço. Ah, é certo mulher andar de saia curta de noite? Vai ter gente que vai dizer que não. Se ela for estuprada, é culpa dela, porque ela andou de saia curta à noite. Será que é culpa dela, porque ela usou uma saia curta? É justo eu dizer isso? Ou eu julgar, então, que os homens não têm que conter os impulsos deles? Que os homens podem fazer tudo o que eles quiserem e as mulheres têm que ficar oprimidas? Não deve nunca, né, Milena? Você estava falando aí pedir para alguém fazer suas tarefas, né? Então, moral é um ato que está de acordo com uma norma ética ou uma indicação de conduta social. Imoral é o ato que fere uma norma ética ou uma conduta estabelecida pela moral social individual. É um ato pelo qual se dão os antivalores da injustiça, do mal, né? Vai contra a introjeção da norma. Então, é imoral uma pessoa violentar uma criança. A moral é um ato que não pode ser avaliado do ponto de vista da ética ou da moral, porque nele não se dão as condições transcendentais para a moralidade, não tem nada a ver. Não tem como eu julgar esse comportamento. Então, ele é fora da moral. A moral aqui não é, às vezes, o uso dessa palavra para dizer daquilo que é imoral. A gente fala errado, às vezes. Ah, fulano é amoral. Não, não é amoral. A moral é fora da moral. Não tem sentido eu julgar. Eu tenho 3 cachorros, um macho e 2 fêmeas. As fêmeas são filhas do macho. E quando elas entram no cio, eles, como é que fala quando é animal? Eles cruzam, né? Eles copulam. Ué, é o pai e uma filha? Nossa, é imoral? Não, é amoral. Porque não cabe julgar isso, porque no reino animal isso não existe. Não existe esse julgamento de erro para uma relação pai-filho. Mas se for no caso de um pai com uma filha, humanos, é imoral, certo? Não moral é o ato em que não estão envolvidos diretamente os valores morais. Por exemplo, assistir um jogo de futebol ou ir à praia. Então, eu vou dizer lá assim, ai, ao invés de você julgar a pessoa porque ela resolveu ir para um jogo de futebol. Então, não faz sentido você utilizar esses termos para uma situação como essa, tá? Problemas morais e problemas éticos. Os problemas morais são problemas práticos. São problemas que se apresentam nas relações efetivas e reais entre os indivíduos ou quando se julgam certas ações dos mesmos. O que isso quer dizer? Eu estou falando no feminino porque a maioria são mulheres. Ele está traindo ela. Conto ou não conto? Esse é um problema moral, porque o meu valor acha que isso está errado. Ou então, ao contrário, eu sei que a minha amiga está traindo o marido dela. E aí eu vou julgar isso. Mas cabe a mim julgar, né? Isso é um problema moral seu. Ah, eu vou continuar sendo amiga dela, apesar dela trair o marido dela. Isso pode ser um problema moral para você, que você está julgando a ação da sua amiga. E aí você vai decidir qual que vai ser a sua escolha, né? Que opção que você vai ter ali naquele momento. É diferente um problema moral de um problema ético, porque o problema ético, em geral, é um problema teórico. São as reflexões sobre o comportamento prático. Quando o indivíduo toma uma decisão pautada na reflexão, dá-se a passagem dos problemas práticos para os problemas éticos. Então, vejam, quando eu estava contando para vocês a história da menina de 11 anos, eu, Marisa, pessoa,
Eu, e eu trabalho no Nua Vidas, que é um núcleo que atende mulheres, crianças, adolescentes, homens também, mas não aparece, vítimas de violência sexual. O que é isso? Eu atendo gente na sexta-feira de todas as situações de violência imagináveis que vocês possam imaginar. E uma das ações que existe lá é o aborto legal. Marisa, você é a favor do aborto? Ninguém é a favor do aborto. Ninguém quer que seja necessário fazer um aborto. Mas eu, Marisa, não sei se eu faria se eu fosse submetida a uma violência sexual. Mas eu acho que é preciso que as pessoas tenham o direito de fazer essa escolha e de não ter que viver com aquela violência. Então vejam, eu moralmente fui criada dentro de uma concepção católica e etc., com todos os valores presentes aí que julgam e consideram o aborto uma coisa errada. Porém, eu reflito sobre isso, eticamente considero que a minha escolha pessoal não reflete na escolha do outro e que eu não tenho o direito de decidir pelo outro. Então, quando chega uma mulher, né, que está grávida e que está submetida, pode se submeter a um aborto por ter sido estuprada, a gente oferece todas as possibilidades para ela de solução, né, para o que ela está vivendo, que vai desde levar a gestação até o fim, dar a criança em adoção, ou ter a criança e criar a criança, ou se submeter ao processo do aborto. A gente oferece por quê? Porque a gente está com ela para cuidar dela e ajudá-la nesse processo. Que são as escolhas que ela pode fazer. Todas as escolhas, elas têm consequências. Qualquer escolha que a gente faça na vida terá consequências. A gente, enquanto profissional, está ali para apoiá-la na decisão que ela tomar e para ajudá-la a passar por esse processo, porque não é um processo fácil. Tem pessoas que acusam dizendo que o aborto legal não pode acontecer porque as mulheres vão lá mentir, vão fingir que elas foram estupradas. Gente, isso não acontece, porque a situação de violência ela é tão grande. A pessoa, quando ela chega contando de um estupro, o sofrimento é imenso e é muito triste de se ver. E passar por tudo isso, inclusive passar pela situação, né, de interrupção de uma gravidez, gera muito sofrimento, gera muita angústia. Então a gente não pode nunca generalizar e julgar as pessoas que chegam nessa condição. E a gente já acompanhou diversas situações de crianças, inclusive, que os pais não permitiram e que não fizeram a interrupção da gestação, que tiveram as crianças e depois vivem abandonadas em situação de mais violência ainda, que vai só se repetindo na vida como um todo. Então a gente tem que refletir, compreender, para que a gente não leve a moral para as decisões, principalmente as decisões profissionais que a gente tem. Certo? Então, revendo de novo, a ética é princípio, é permanente, é universal, é regra, é teoria, é reflexão, trata do bem e do mal. Moral é conduta específica, é temporal, porque muda com o passar do tempo, muda conforme muda a cultura, é uma conduta da regra, ela é prática, ela é ação e ela trata do certo e do errado. Então, não interessa o certo e o errado quando a gente fala de ética, interessa o bem e o mal. Eu vou buscar, então, às vezes, o mal menor para evitar sofrimento. E aí volto para a pergunta da nossa amiga lá, que o marido estava traindo. Será que eu vou fazer bem para ela de contar para ela? Será que eu não vou criar mais uma angústia na vida daquela pessoa? Será que toda situação a verdade deve ser dita? Então, é aquela pergunta que eu fiz para vocês lá no início. Moralmente falando, sim, é certo falar a verdade sempre, né? Eticamente falando, não. Porque eticamente falando, eu tenho que considerar que bem que eu vou trazer para a pessoa se eu disser esta verdade específica para ela. Será que cabe a mim ser o portador dessa informação? Será que cabe a mim dizer tudo
o que eu sei, independentemente de qualquer coisa? A quem que eu estou satisfazendo? Aos meus valores morais ou aos princípios da ética, que considera e respeita o outro na sua individualidade? Muitas vezes a gente quer satisfazer os nossos interesses, tá? E não o cuidado em relação ao outro. É aí que a gente tem que ter muita atenção na hora do nosso agir. Quando a gente está no trabalho, no campo do trabalho, ao conviver com as pessoas, nós vamos nos deparar com várias situações. Essa semana, hoje mesmo, uma ex-aluna entrou em contato comigo, como ela sabe que eu trabalho com isso, porque ela é psicóloga e atende num serviço de saúde e ela detectou uma situação de violência numa família. E ela queria saber o que ela podia fazer. Vocês estando no campo de trabalho, vocês também podem detectar situações de violência, vocês podem suspeitar de situações de violência, e aí o que fazer e como fazer? Óbvio que existem limites, nem sempre a gente pode intervir, muitas vezes a gente fica impotente frente a situações, mas a gente precisa saber que existem lugares, por exemplo, de denúncia. Então, que eu orientei para essa psicóloga, falei, primeiro o conselho tutelar, que é o conselho tutelar que tem que agir nessas situações. Se você não tem acesso direto à família, no caso tinha uma violência de um padrasto sobre uma criança, e o padrasto não sai de perto da mãe nem da criança na consulta, e não permitiu que passasse pela psicóloga, justamente por causa disso. Aí eu disse para ela, falei, então, já que a mulher obedeceu a ele, a única coisa que você pode fazer é denunciar no conselho tutelar. Quem toma providência é o conselho tutelar. Não adianta a gente comprar essa briga, né, e querer resolver o problema. Porque tem limites. Tem gente que às vezes quer, né, resolver tudo pelo outro. Isso também não é correto. Então, o campo da ética tem por função, né, explicar, esclarecer e investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. O valor dela como teoria está naquilo que ela explica, e não no fato de prescrever ou recomendar com vistas à ação em situações concretas. A gente escuta falar muito, vocês já devem ter visto, por exemplo, ética na pesquisa. Quem já trabalhou em algum projeto aí deve ter visto falar nisso. Então, por que existe, né, esse setor, esse lugar onde a gente tem que submeter quando vai fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa com seres humanos ou com seres vivos, tem que ser submetido a um comitê de ética que vai avaliar se aquela pesquisa pode ser desenvolvida. Porque quando a gente trabalha com gente, a gente tem que respeitar alguns determinados princípios, porque isso nem sempre aconteceu. Lá no início do século XX, no século XIX, enquanto o homem estava, inclusive, né, aprendendo, conhecendo mais sobre o corpo humano, coisas bizarras eram feitas com pessoas muito pobres, pessoas loucas, presas, em nome da ciência. Então, como essas pessoas já estavam numa condição de vulnerabilidade, elas eram usadas como cobaias. Hoje todo mundo quer ser cobaia da vacina do Covid, né? Mas imagina se fosse uma vacina de alguma coisa, ou um remédio, que você não soubesse para que serve. A gente está interessado na vacina do Covid por interesse pessoal, né? Mas imagina que você tem uma doença e que existe um remédio para tratar dessa doença, mas você não vai receber porque você não faz parte do grupo de pesquisa. No início do século XIX, do século XX, e durante a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eu acho, a sífilis era uma epidemia mundial. E ela atacava, né, as pessoas e não tinha remédio ainda, não tinha sido descoberta a penicilina. Hoje, quem contrai sífilis toma penicilina, faz o tratamento, sara, né? Naquela época não havia ainda descoberta a cura, então tinha só tratamento paliativo. Isso é um fato verídico que eu estou contando para vocês. E aí aconteceu lá nos Estados Unidos, como aconteceu em outros lugares também, né, tinham estudos em desenvolvimento. E numa cidade específica, que tinha população predominantemente negra,
havia um estudo sendo conduzido, um estudo grande, aprovado pelo Congresso Nacional Americano, de acompanhar, né, o desenvolvimento da sífilis na população negra daquele município e, ao mesmo tempo, né, fazer os tratamentos que haviam. Ocorre que, durante a pesquisa, né, e as pessoas só agravando um caso, né, bem grave, descobriu-se a cura da doença. Só que os pesquisadores resolveram que eles não iriam aplicar a penicilina naquela população porque eles queriam ver o desenvolvimento da doença até o fim, quer dizer, até morrer. Como era uma população pobre, negra, né, excluída nos Estados Unidos, como a gente sabe que o racismo lá é declarado, eles passaram por cima, convenceram a enfermeira e o médico a não contar que havia vacina, a vacina não, né, a injeção, proibiram que aquelas pessoas da lista que era dos sujeitos da pesquisa tomassem. Então, eles até tentavam ir para outros hospitais, mas eles estavam numa lista em que estava proibido dar o remédio para eles. Então, essas pessoas viveram por mais de 10 anos com sífilis para ser registrado os efeitos, as consequências da sífilis não tratada. Então, esse é um estudo, que chama Estudo de Tuskegee, que ficou famoso, e nos anos 70 foi denunciado, e aí os profissionais foram chamados lá e questionados a respeito dessa prática, do que aconteceu, por que aconteceu. Os gestores todos sabiam, mas fingiam de bobos, né? Fingiram de bobos que não sabiam e estavam acusando quem estava ali, né, na linha de frente. A partir disso que aconteceu, criou-se então a obrigatoriedade de submeter qualquer procedimento, qualquer pesquisa que for feita com seres humanos, que seja submetida a um comitê de ética, para que isso não aconteça mais. Esse tipo de coisa aconteceu em muitos lugares. Tem pesquisas, a Hillary Clinton, há alguns anos atrás, ela denunciou que ela descobriu na Guatemala, em países da América Central, pesquisas feitas dessa mesma forma, ou de forma pior, de ir, por exemplo, em prisões, levar prostitutas, injetar nelas bacilos de doenças para que elas tivessem relação sexual com os presos e aí acompanhar o desenvolvimento de doenças. Na África, isso também. Tem vários filmes que contam essas histórias. Tem aquele filme Paciente Inglês, se eu não me engano, acho que é esse, Paciente Inglês, que conta sobre isso. Se não foi, depois eu lembro. Que conta sobre o uso, né, das populações pobres para fazer procedimentos sem nenhuma preocupação com as pessoas. Tá? Hoje está todo mundo tão silencioso que está assustador. Vocês estão aí, gente? Oi? Ah, tem um tanto de gente digitando. Ai, que bom. Então, a ética e a filosofia. A filosofia, então, ela é uma das disciplinas, né, que ajudam a gente a pensar nesse homem, no comportamento moral do próprio homem e pensar nesse homem como um ser histórico, social e prático que se transforma o tempo todo e que transforma o mundo em que ele está. Então nós, quem está assistindo essas novelas que estão passando agora, que são novelas de 10, 15 anos atrás, percebe como que mudou. Está acabando, Cristiane, não me preocupa não. Como que mudou a visão de mundo? Nessa novela do Pereirão, né? Esqueci como é que ela chama. Tem uma cena lá no começo que a menina engravida e tem aquele comentário: ah, eu não quero ter uma filha mãe solteira e não sei o quê, e que choca, a família fica chocada porque a menina engravida antes de casar. Olha, isso tem 10, 15 anos. Isso era chocante. Hoje, isso não choca mais. Quem que vai se chocar se uma filha, um irmão, um parente engravidar? Vai só falar assim, nossa, que pena, ou nossa, que droga, mas não vai ser mais aquela coisa, vou te expulsar de casa. A não ser em casos muito raros de famílias muito tradicionais. Mas isso só para mostrar
como que mudou e como que vai mudando o modo como a gente encara as coisas, até mesmo a vida sexual, né, dos personagens. A princípio era muito mais moralista do que é hoje. Se falava de virgindade e etc., de uma forma que hoje isso não faz mais sentido, porque mudou o modo como a gente entende essas coisas, os valores mudaram. O próprio modo de lidar com a homossexualidade, tudo isso vai sendo alterado. Nas outras ciências, né, todas as ciências que estudam as relações e o comportamento dos homens em sociedade vai buscar esclarecer o comportamento humano e diferenciar, né, esse em relação aos comportamentos ditos morais. Recentemente se proibiu fazer pesquisa de produtos de beleza ou qualquer outro tipo de produto em animais. Isso também é uma discussão ética. Então, cabe utilizar animais em pesquisa? É correto isso? É ético? Né? Então, será que eu devo utilizar um animal? Mas por quê? Porque eu quero proteger o ser humano? Isso é uma reflexão que não tem um certo e errado, mas que tem que ser avaliado. É justo eu criar um animal em cativeiro e ir lá depois praticar tortura com esse animal? Ou mesmo os animais que a gente tem em casa? Tudo isso são considerações que têm que ser refletidas. São reflexões. E a psicologia também vai contribuir muito, porque vai falar das condições internas, subjetivas do ato moral. A gente tem coisas que a gente sempre diz, né, quando é mais jovem, costuma dizer assim: isso eu jamais vou fazer tal coisa. Meu pai tinha um ditado que era assim: bate sua mão na boca que o pé não alcança. A cada vez que a gente dizia alguma coisa assim, ai, jamais, não vou, não, nunca vou fazer tal coisa, até que você seja colocado frente a algum dilema e que tem questões do seu interesse que se tornam maiores do que a dimensão moral ali daquele momento. E aí é a hora que a gente faz coisas que depois a gente tem vergonha de contar, ou que a gente não quer que as pessoas saibam, ou quando a gente quebra as regras. Então, o nosso comportamento é um comportamento que ele depende das condições subjetivas e dos interesses que estão por trás. Então, esse anjinho e o capetinha que ficam aí na nossa cabeça, né, que são construídos pela nossa história familiar. Vou contar rapidinho aqui uma outra história que eu vivi para mostrar bem como que a gente internaliza essas coisas. Eu contei agora mesmo que eu fui criada, né, na religião católica, frequentei catecismo, primeira Eucaristia, e por muito tempo eu frequentava, participava de grupos de jovens e tal, participei ativamente da igreja e fui muito doutrinada na doutrina católica. E quando eu me casei com 20 e poucos anos, a primeira vez, fiquei casada há pouco tempo, casei na igreja, trará com todas as coisas. E me separei muito rápido também. Com um ano eu já estava separada. Para os dogmas que eu aprendi, a mulher divorciada não comunga. Desde que eu me separei, eu nunca mais comunguei. Porque eu achava que eu não estava correta, isso é errado. Depois disso, eu já tive alunos padres que se tornaram meus amigos, eu conversei sobre essas coisas e eles falavam para mim: isso é tudo bobagem, Marisa, para com isso. Para você, o que importa é o que está dentro do seu coração. E aí eu viajei uma vez, fui para Portugal num congresso, e aí eu quis ir em Fátima, que para quem não é da religião católica, né, é um santuário muito famoso, onde teve a aparição de Nossa Senhora. Então tem um símbolo religioso muito importante para quem é, mesmo eu não sendo mais uma praticante, mas isso está muito impregnado na gente, até porque minha família toda é muito religiosa. E aí eu fui em Fátima e eu assisti uma missa lá, fiquei muito emocionada, achei muito bonito e tal, por causa da minha história, da minha família, e tive vontade de comungar, mas eu não tive coragem. De ninguém me vendo, né? Ninguém ia saber que eu já tinha sido casada. Mas eu não tive coragem porque o valor introjetado em mim, moral, era tão forte, é tão forte que eu não consigo romper com ele.
isso não tem tanta importância mais. Eu já entendo que isso não faz sentido. Eu já conheci padres que fazem coisas muito mais erradas do que isso. Porém, isso está muito introjetado dentro de mim, eu não consigo fazer diferente. Então, o valor moral, ele faz parte da nossa quase constituição psíquica. E romper com ele causa muito mal-estar. Mas a gente tem que entender que é preciso refletir sobre isso. Claro que isso é uma coisa que não me faz mal nenhum, não prejudica o outro, mas poderia ser. Por exemplo, em relação a essa questão do próprio aborto, como eu estava contando para vocês. Se isso me impedisse de ser uma boa profissional. Se eu começasse a atender meus pacientes e começar a dizer para eles o que eles deveriam fazer conforme os meus valores. Então, isso é errado. A antropologia, isso, achamos que pode ser pecado. E isso é pecado, né? Então tá errado e tal. E a gente se julga por causa disso. A antropologia, a sociologia também vai nos ajudar a entender o comportamento do homem, né? Como ele se organiza, como ele se relaciona em grupo, como que a sociedade se organizam, para a gente entendê-las, para entender o contexto delas e não julgá-las. O direito também é uma disciplina que contribui muito, né, para fazer um estudo, né, das normas, do comportamento normativo do homem. E no campo do direito, né, as normas são normas impostas pelo governo, pelas leis, pelas regras. E nem sempre as pessoas agem de uma forma correta e elas usam, na verdade, o direito para burlar as regras, né, tentando encontrar as brechas. Tem amigos advogados que eles falam que o advogado ele é aquele profissional que vai fazer de tudo para não fazer com que a lei seja cumprida, mas para que as estratégias pelas quais você pode ter benefícios em relação à lei. E aí a charge aqui né, escrevam na lousa a palavra ética. Aí ele fala, roubaram um giz, professora. Já estamos acabando e o tempo também, né? E eu achei que era importante a gente falar um pouco sobre ética e economia política, né? E usando esse bebê aqui cheio de marcas, porque nós somos muito bombardeados atualmente por valores ditados pela mídia, né? Tem uma grande força aí que não é sobrenatural, é uma força muito bem pensada e planejada para produzir pensamento, modo de agir, comportamento, consumo e que nos leva a gastar, a buscar modelos de comportamento, a buscar modelos estéticos que são extremamente prejudiciais para nós. Então, quando a gente fala de economia, de política, a gente está falando do modo como o processo de produção, o próprio sistema capitalista vai nos afetando e fazendo com que a gente mude o nosso comportamento, fazendo com que a gente adquira determinados bens e fazendo com que a gente acabe modificando, inclusive, os nossos pensamentos ou os nossos valores morais. Então, é preciso conhecer o que está por trás, né, das marcas, dos interesses econômicos, para que a gente não se submeta a manipulações que são presentes na mídia o tempo todo, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de fazer escolhas. Que nenhuma dessas ações, uma propaganda, um ato, ele é isento de valores. Sempre tem algo por trás para fazer com que a gente mude. Às vezes de uma forma positiva e às vezes de uma forma negativa. Então, uma propaganda, uma ação midiática, né, da mídia, faz com que a gente mude de opinião, dependendo do que a gente assiste, de como a gente assiste. Tem um documentário no Netflix atualmente que eu sugiro fortemente que vocês assistam, quem tem acesso ao Netflix, que é um que é sobre as redes sociais. Ele é novo, foi recém-lançado, eu não me lembro o nome dele agora. Deixa eu olhar aqui que eu já falo para vocês. Só um minutinho.
se chama O Dilema das Redes. Ah, obrigada, Carolina, falamos juntos. O Dilema das Redes. Assistam e se assustem, para vocês começarem a refletir sobre o quanto a gente é influenciado o tempo todo, tá? E aí, então, para a gente finalizando, o que fazer quando os nossos direitos individuais se chocam com o interesse público? Até que ponto valeria a pena sacrificar o nosso bem-estar em nome das gerações futuras? Qual o lugar do econômico na sociedade ideal? Então, hoje a economia é sempre mais importante do que o homem, do que o sujeito. Isso justifica as queimadas, justifica a destruição da natureza, justifica o uso de agrotóxicos de uma forma absurda. Será que isso é correto? Será que a gente não tem que refletir sobre isso? Né? Se a economia é desligada da ética, ela é cega. A ética desligada da economia é vazia. A gente tem que entender esses processos. O surpreendente não é que a teoria econômica e a reflexão ética voltem a caminhar juntas, mas que tenham permanecido divorciadas, incomunicáveis entre si por tanto tempo. É preciso rever essa relação. Recentemente, o Magazine Luiza teve um ato, né, que foi bastante comentado nas redes sociais, porque eles criaram um processo seletivo apenas voltado para negros, mais ou menos isso. E aí o pessoal começou a falar de racismo reverso. Isto não existe, tá, gente? Não existe racismo reverso. Por quê? Não existe racismo contra branco. A realidade é completamente diferente do que a condição de vida dos negros ou dos pretos, né? Porque negro também tem toda uma conotação aí que tem tentado mudar essa nomenclatura. Por quê? Então estava privilegiando as pessoas negras e aí então prejudicando os brancos. Está errado. O Magazine Luiza fez isso por uma questão estratégica. Interesse econômico também? Sim. Eles perceberam que havia poucas pessoas, que existe de fato, né? Poucas pessoas negras em cargos de liderança, em cargos de alto padrão. Então, acharam que deveria melhorar essas condições e criar condições para que isso possa mudar. Ótimo. É uma intenção boa, mas também tem aí um ponto de marketing fundamental. Porque agora mesmo eu abri o UOL aqui e disse, né? A Luísa Trajano é a mulher mais rica do Brasil atualmente. Ganhou muito dinheiro agora na pandemia, né? Com vendas online. Uma das mais ricas do mundo. Uma empresa que tem ações que são ações éticas. Que além do lucro, ela também está conseguindo construir estratégias que beneficiam a empresa, mas que também fazem ações que são corretas, que são eticamente falando. A Natura também faz isso, né? Que ela faz todo um processo de respeito à natureza, de replantio, de usar produtos brasileiros e tal. Muitas empresas fazem isso. E aí a gente fala também de qualquer lugar que se trabalha. Então, quando vocês vão trabalhar num consultório de dentista, vocês podem também pensar nisso? Claro que pode, porque tem produtos, materiais que vocês usam, vocês podem usar isso de forma ética ou não. Me lembrei da secretária da dentista que eu vou, ela me disse um dia que ela tinha mudado de dentista, depois ela voltou para ela me disse assim, olha, Marisa, eu voltei porque ela é chata, a dentista, né? Porém, ela é muito ética, que onde eu fui era muito movimentado, ela ganhava até mais. Porém, um dia eu fui trocar de luva, porque era um outro paciente, ou era um outro procedimento, não sei, a dentista virou para ela e falou assim, não precisa não, pode continuar com essa mesma. E aí ela observou que a dentista não trocava de luva. E aí ela ficou muito chocada com aquilo, com outras coisas que a dentista fazia que eram absolutamente antiéticas, além de ser, né, completamente fora de padrão. E aí, com isso, a gente percebe que isso pode acontecer em qualquer situação. A Linda Mar me disse para eu repetir o que eu disse antes de começar a aula a respeito da última semana de aula. Tá bom. Já vou encerrar aqui e já falo, tá? Esse é o nosso último slide, que é um momento de reflexão. Eu vou colocar esse slide lá na página
tá? Vocês depois vão acessar e poder ver aqui. Tem um quadrinho aqui da Mafalda que eu gosto muito, que ela fala assim: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que não é, que isso é muito feio, que não se faz e que sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro, que é aquele que faz a gente pensar: eu quero, eu posso, eu devo. Né? Então, é uma tarefa inadiável da educação, família, escola e as instituições lidar com a formação moral e ética dos cidadãos para a gente lidar com o sentido da vida, certo? Então, a orientação no início é que a gente está na nossa 7ª semana, na semana que vem será a 8ª, será a nossa última aula síncrona, aula mesmo que eu vou ficar falando aqui sozinha, né? Na maioria das vezes. Porque na semana 9, eu vou abrir no horário normal, mas eu vou só tirar dúvidas de quem estiver com dúvidas ou com dificuldades nos trabalhos e tal. Então, vocês têm aí 2 semanas para vocês fazerem todas as atividades que estão atrasadas. Eu estou corrigindo devagar, mas eu estou vendo aí que tem uma média, metade está fazendo as atividades. Tem metade que não está fazendo. Eu não sei quem está fazendo porque desistiu do curso, ou se não está fazendo porque está deixando para depois. Vai ficar muita coisa acumulada. Entrem lá na página, acessem todas as atividades, pelo menos abram os arquivos, porque tem arquivo que se você abrir, você já ganha ponto, tá? Então, você abre, olha, tenta ler, né, de preferência, e porque você abrindo, você já está ganhando ponto. Na última semana, vai haver a avaliação final, que vai ser uma prova com conteúdo de tudo que a gente viu durante essas 9 semanas, 8 semanas, né? E aí é uma prova que vocês vão responder lá dentro do Moodle, cada vez que vocês vão começar, ela vai ter um tempo para ser feita, é um tempo máximo, não pode começar ela e parar, e deixar para continuar outro dia. As perguntas vocês vão respondendo, e aí depois não tem jeito de voltar. Então, precisa estudar para poder fazer ela, e o prazo que vocês vão ter para fazer é até o dia 10 de outubro. Passou desse prazo, fecha, porque encerra o módulo, entendeu? Então, vamos voltar aí, fazer as atividades. Quem está atrasado, a gente ainda tem até, não dá para fazer no feriado, não. Aproveita aí os finais de semana. Eu vou esforço aí até no final da semana corrigir todos os que estão prontos. Eu estou dando feedback em todos, vocês podem dar uma olhada lá. Quem já fez, recebe lá sua notinha já. É cumulativo. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Ana Laura, se você quiser desligar, já terminamos. Certo. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta... Pode desligar? Pode. Vão ser toda a matéria de todas as semanas. Ah, e tem um momento de foto. Quem vai abrir aí para a gente tirar a foto? Regina? Ellen? Fernanda? Ninguém? Hoje não, Ellen? Dia nenhum, né? E Ana Laura, cansada? Hoje eu tô com dor de cabeça. Nossa, coitada, gente. Por que você não falou? Você foi também descansar, não? Eu não sou ninguém com dor de cabeça. Se eu for viver por conta, dependendo da minha dor de cabeça, eu não vivo. Tem enxaqueca Não, também? Toma não Naramine? chega a ser enxaqueca,